Glória a Deus, nós saudamos os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Nessa reunião, nós queremos encerrar o assunto que já vimos tratando há vários dias sobre dons espirituais, e esta é a última abordagem. Não abordamos em ordem sequencial de como aparece, mas apenas fizemos uma avaliação dentro daquilo que muitas vezes aparece e surgem dúvidas, e nós queremos hoje concluir este assunto, né? E a nossa última abordagem fala sobre dom de profecia. Então, os irmãos, coloquem a vida diante do Senhor, aproveitem esse momento para um instante de oração, que Deus nos dê a comunhão e a entrada na sua presença, e que assim esse momento seja de ajuda, de edificação, de louvor. Não é um momento de debates. As pessoas às vezes perdem muito tempo com isso. As pessoas precisam ter as suas experiências com Deus para que possam ver as coisas do Senhor acontecendo. Então vamos orar. Coloque nas mãos de Deus esses instantes. Oramos mais uma vez. Nosso eterno Deus e Pai, a nossa vida colocada diante do Teu altar, porque nós precisamos que a bênção de Deus esteja sobre nós. Não temos condições de caminhar, de viver, se o Espírito do Senhor não nos ajudar, não nos conduzir. Tira, Senhor, as nossas falhas, nossas fraquezas, nossas dificuldades, e dá-nos, ó Deus, um coração aberto, preparado, pronto para o Teu louvor. E que estes momentos sejam momentos que atinjam a muitas pessoas, muitas vidas sejam abençoadas, porque o nosso objetivo é exatamente esse. Não temos intenções acadêmicas de escola. Nosso objetivo é a graça, a presença, a misericórdia, a visitação de Deus, as experiências com o Senhor, que o Teu povo seja um povo cheio da Tua graça. Abençoa, Senhor, ensina, visita, usa a cada um, segundo a Tua misericórdia e para a glória de Deus. Que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas sobre nós neste momento, e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, irmãos, nós vamos, como temos feito sempre, vamos cantar um louvor, iniciando esses momentos, preparando para lermos e meditarmos na palavra de Deus. Toda a igreja cante, adore ao Senhor. Onde estiver, exalta o nome do Senhor Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu
extremamente importante quando nós conseguimos dizer ao Senhor: Tu és soberano. Esta é uma coisa que nós só podemos dizer por comprovação. Quando nós já vimos, conhecemos o poder de Deus, não é uma mera repetição de coisas que nós escutamos alguém dizer, mas nós sabemos que o Senhor, Ele tem o poder sobre todas as coisas, sobre a terra, sobre o céu, que Ele é o Senhor absoluto. E é por isso que é tão importante nós estarmos nas mãos do Senhor, dominados por esse poder, que é a garantia para as nossas vidas. Meus irmãos, nós queremos falar a respeito de dons espirituais, como já falamos várias vezes esses dias, e tivemos a chance de mostrar a importância dessas manifestações, de como Deus age, e que isso não se restringe a simplesmente falarmos em uma visão, uma revelação. Nós falamos da sabedoria, falamos do discernimento de espíritos, falamos de coisas como estas, como o poder do dom de fé agindo na vida da igreja. São coisas que nós não podemos dispensar nem abrir mão delas. E hoje nós queremos encerrar falando sobre profecia. O texto que nós já lemos todas as vezes está no primeiro verso do primeira carta aos Coríntios, que diz, capítulo 12, acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Essa foi a palavra que nós já vimos dada pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A intenção era que a igreja se esclarecesse melhor, aprendesse melhor, não a respeito de uma coisa que eles não sabiam. Pelo contrário, havia dons espirituais operando no meio da igreja de Corinto. E eles tinham muitas manifestações, mas não tinham clareza, entendimento, como é que isso realmente devia ser. Era preciso alguém colocar uma ordem naquelas coisas para que pudesse funcionar adequadamente, e o apóstolo Paulo foi o instrumento que Deus usou para isso. E, portanto, falta-nos falar alguma coisa apenas a respeito do dom de profecia. Já falamos dos demais. Profecia é o último dom da nossa sequência. Quando nós falamos em profecia, dom de profecia, o sentido dessa palavra, profecia, está relacionado com alguma coisa que alguém vai anunciar. Profecia, então, se refere a anunciar alguma coisa, no caso da parte de Deus, para alguém ou para um grupo. No caso, para nós, para a igreja. Então, quando se anuncia esta palavra, esta era uma manifestação deste dom. O profeta, neste caso aqui, do dom de profecia, nada mais é do que um porta-voz de alguma coisa que Deus estava querendo dizer. Então, é aquele que transmite, né? E a profecia acontece quando Deus, na sua grandeza, revela alguma coisa para alguém e que aquela coisa precisa ser anunciada. Então, esta é a posição. E não se caracteriza quando aquela revelação é apenas a ciência de uma situação. É apenas o conhecimento que Deus está nos dando de alguma situação para, às vezes, a nossa própria atitude. Então, a manifestação de Deus se caracteriza como uma profecia quando ela precisa, ou deve, ou é dada com a intenção de ser anunciada a alguém, ou a igreja, ou a um grupo, ou o que for.
quando não tem esse caráter de anunciar, aquilo já não se mostra exatamente uma profecia. É apenas uma manifestação, uma ciência de alguma coisa que nós precisamos saber. Por exemplo, eu vou exemplificar aqui um texto que nós conhecemos bem, que está no Evangelho de Mateus. Eu vou ler para os irmãos, Evangelho de Mateus, no capítulo 2, 2 versículos apenas, versos 12 e 13. Capítulo 2, versos 12 e 13. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram a sua terra por outro caminho. Esse texto aqui fala dos magos que vieram fazer parte do nascimento de Jesus. Eles foram avisados, viram a estrela do Senhor no Oriente, foram conduzidos e agora eles chegaram diante do rei Herodes. Herodes não sabia quem era Jesus, nem sabia que Jesus tinha nascido. E ele encaminha os homens para Belém, a cidade onde Jesus teria nascido, mas deixa uma orientação: olha, quando vocês chegarem lá, voltem e me avisem, porque eu também quero ir lá adorar. Apesar de que aquela palavra de Herodes não era verdadeira, ele desejava matar o Senhor Jesus, porque ele era o rei e não admitiria a concorrência de outro rei. Então ele faz essa jogada com os magos e diz: olha, me avisem, porque eu também depois vou lá para adorá-lo. E era mentira. Então, quando os homens estavam ali em Belém, se encontraram com Jesus, ofereceram seus presentes, receberam a sua bênção, se organizaram para ir embora, a Bíblia diz que Deus deu a eles um sonho. E no sonho o Senhor dizia: não volte pelo mesmo caminho, não volte para dentro da cidade, não voltem ao encontro de Herodes, partam por outra direção. E aqueles homens ouviram, entenderam que Deus estava falando, mas aquela palavra de Deus não era para ser anunciada. Aquela palavra de Deus era só para eles tomarem conhecimento e, tomando conhecimento, tomarem também as atitudes. E eles fizeram do jeito que o Senhor mostrou e partiram por outro lado. Isso não era profecia, apesar de ser uma manifestação de Deus através do seu Espírito Santo, uma manifestação do dom de ciência. Agora, na mesma sequência, no verso 13, o texto diz assim: e tendo eles, estes homens, se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Esse aqui já é um segundo sonho. Foi tido por José na sequência, pai de Jesus, pai e mãe, pai terreno. Mas a Bíblia diz que Herodes, quando descobriu que foi enganado pelos magos, ele viria atrás de Jesus com a intenção de matá-lo. Então Deus se antecipa a esse acontecimento e fala com José através de um sonho. E diga: pega o menino Jesus, pega a sua esposa, pega a sua família, pega suas coisas e foge para o Egito. Fica lá até o dia que eu te disser para voltar. E é interessante então que José recebeu aquela revelação em sonho e partiu para o Egito, fugiu daquele lugar. E quando Herodes veio procurar o menino, já não encontrou mais, porque Deus tinha falado
e Deus tinha livrado o Senhor Jesus daquela perseguição e daquela morte. Veja, os irmãos, que da mesma forma Deus falou, Deus se manifestou, mas aquela manifestação não era para ser transmitida a ninguém. Aquilo era apenas ciência de Deus para que o homem tomasse as suas atitudes, tomasse as suas providências e fizesse o que tinha que ser feito. Então, esta é uma posição importante e o que nos leva a entender, e voltamos a frisar, que a direção da profecia é algo que vem com a finalidade de ser anunciado. Muitas coisas Deus fala e não são para ser transmitidas, são apenas para ser vividas, mas a profecia é para ser anunciada a alguém através da inspiração do Espírito Santo e não se restringe. Isso aqui é interessante, que a profecia não se restringe a uma palavra que se refira ao futuro. A profecia é apenas uma coisa que Deus está falando. E você é o porta-voz daquilo que Deus está dizendo. Então Deus pode falar qualquer coisa a respeito do futuro, a respeito do passado, a respeito do que está acontecendo agora. Né? Aquela mulher samaritana teve essa experiência com o próprio Jesus. Jesus disse assim: você já teve 5 maridos. Falou do passado. E o que você tem agora? Falou do presente. Ele não falou nada do futuro, ele falou do passado, falou do presente. E a mulher, quando ouviu isso, entendeu e disse assim: vejo que tu és profeta. Aquela palavra profética era uma manifestação de algo que Deus estava falando. Esta era a profecia com a intenção de ser transmitida, naquele momento foi transmitida para aquela mulher. E a profecia, dom de profecia em si, tem uma finalidade que é para a edificação da igreja. É por isso que profecia é uma coisa que precisa ser transmitida. Quando o servo usado por Deus, ele transmite uma palavra que Deus está querendo que a igreja ou que alguém tome conhecimento, a pessoa que recebe, ela se faz edificada com aquela palavra, porque Deus está assim se manifestando. Então, é alguma coisa que precisa ser anunciada mediante a inspiração do Espírito Santo e não se restringe a uma manifestação futura. Pode se manifestar no futuro, no passado, no presente, do jeito que Deus quiser. Deus não tem limites para as suas operações. Glórias a Jesus. Então, dessa forma, nós podemos ver a profecia se apresentando na Bíblia de diversas maneiras. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui para os irmãos o texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, quando o apóstolo Paulo está sofrendo um naufrágio. O navio estava naufragando, as pessoas estavam apavoradas, todo mundo achava que ia morrer. E o apóstolo Paulo então diz uma palavra: mas agora vos admoesto, verso 22, capítulo 27, verso 22, mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. O anjo de Deus esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César,
E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Glórias a Jesus. Veja, os irmãos, Paulo olha para aquela população e ele tinha uma mensagem de Deus para transmitir. Então aquilo era profecia, era uma palavra dada por Deus para ser anunciada. No caso ali, seria anunciada a todos os que estavam no navio. O navio estava afundando, ia naufragar, a situação estava difícil, as pessoas estavam amedrontadas. Então, Paulo diz assim: esta noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, o anjo de Deus esteve comigo. Veja, os irmãos, que Paulo não explica bem como foi esta manifestação, mas sendo um momento da noite, daquele instante sem ter outras atividades, provavelmente Paulo estivesse dormindo, possivelmente aquela manifestação veio através de um sonho. Então nós vemos que Deus concedeu e pode conceder uma palavra profética através de um sonho. Ali também nós observamos que Deus pode conceder uma profecia através de uma visão. Os irmãos vão ver uma coisa interessante. O livro do profeta Isaías, no capítulo 1, o primeiro versículo, quando ele mostra o início das palavras de Isaías, antes dele começar a anunciar todas as coisas, as manifestações proféticas que ele tinha para transmitir da parte de Deus. O capítulo 1, no verso 1, ele começa dizendo assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Veja só, Isaías era um profeta de Deus. O livro de Isaías é um livro de profecias. E a palavra mostra que Isaías estava ali profetizando através de visões. Por quê? Porque ele teve uma visão e aquela visão era para ser transmitida a toda aquela população. Aquela visão era para ser anunciada à população. E na medida que ele anuncia, aquela visão se torna profética. É uma manifestação da profecia que Deus concede para que o homem tome conhecimento da sua vontade. Então nós vimos que a profecia poderia ter se manifestado num sonho, se manifesta através de visões e se manifesta também através de revelações. Eu vou ver com os irmãos uma palavra interessante no livro do profeta Jonas. Jonas foi também um profeta de Deus, e o início do livro de Jonas, no capítulo 1, os 2 primeiros versículos apenas, nos mostram o seguinte: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então Deus se dirigiu a Jonas, não deu nenhuma visão a Jonas, não deu nenhum sonho a Jonas, mas Deus deu a Jonas uma palavra revelada. Deus se revelou a Jonas. Deus mostrou a Jonas, por meio de revelação, a palavra que deveria ser anunciada àquele povo daquela cidade de Nínive, e diz: vai, clama contra ela a palavra que eu tenho para te mostrar. Então, a profecia de Jonas foi fruto de uma revelação. A profecia de Isaías, fruto de
visões, a profecia que Paulo entrega, possivelmente fruto de um sonho, e tantas outras coisas que Deus pode fazer. Ah, mas é só assim que Deus fala? Não, Deus fala do jeito que Ele quiser. Nos dá conhecimento. Estas são apenas algumas coisas que nós encontramos na palavra. Então nós vemos que a profecia é uma manifestação da ciência de Deus que vem para anunciar a alguém ou a um povo aquilo que Deus quer transmitir para a sua edificação. No nosso caso, estas palavras são hoje transmitidas geralmente a nós como igreja. E esta é a nossa bênção. Ouvirmos o Espírito Santo se revelar de várias maneiras e a palavra da profecia se fazer presente. É interessante a gente também perceber, irmãos, que profecia não é a mesma coisa que pregação da palavra. Muitas pessoas imaginam e dizem assim, não, quando eu estou pregando, aquilo ali é uma profecia. Na verdade, não é bem assim, porque profecia é um dom espiritual listado entre tantos outros manifestações sobrenaturais de Deus. A pregação da palavra é um momento onde o homem escreve, anota, entende, enxerga, transmite aquela compreensão que ele teve, que muitas vezes são manifestações de Deus. Mas nada impede que dentro de uma palavra que você esteja anunciando, pregando, transmitindo, existam profecias. Muitas vezes o servo está ali preparando aquela palavra, aquela mensagem, e o Espírito Santo vem e acrescenta uma coisa que você não sabia. Aquilo foi dado para que seja anunciado a toda a igreja. Então, dentro de uma mensagem, pode haver uma manifestação do dom de profecia. Às vezes, essa manifestação pode acontecer no momento que está sendo pregada a palavra, não antes. E às vezes você começa a falar sobre muitas coisas e o Espírito Santo te mostra detalhes que você não tinha se dado conta, não tinha percebido, e aquilo você transmite porque foi te dado naquela hora com a intenção de transmitir para a igreja. Glória a Deus. Então, dentro dessa avaliação, nós devemos compreender que o objetivo do dom de profecia, como dos demais dons espirituais, é para que a igreja seja edificada. Não é para vaidades, não é para que alguém se considere mais espiritual ou mais santo. Pelo contrário, o homem que tem as manifestações de Deus precisa, por natureza, carregar um sentimento de humildade e de simplicidade, sabendo que nada daquilo pertence a ele. Tudo vem de Deus e para a glória de Deus. Interessante, então, que a palavra mostra que a profecia, ela se manifesta para edificar, para consolar e para exortar. Então, a profecia edifica, consola e exorta, e nós vamos ver isso aqui na palavra, capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, o verso de número 3. 1 Coríntios 14, verso 3 diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Esta era a finalidade do dom de profecia no meio da igreja. Falar aos homens, anunciar aos homens, para que houvesse edificação, exortação e consolação.
Esta foi a finalidade. Muitas vezes as pessoas não entendem bem quando é que uma palavra edifica a nossa vida. Quando nós ouvimos, quando nós aprendemos, quando aquilo nos faz bem, quando aquilo se cumpre, quando Deus nos renova, há muitas maneiras daquilo nos edificar. Aquela palavra veio e eu estava tão abatido e me colocou em pé. Aquilo me edificou. Glória a Jesus. Esta é a bênção. Às vezes a palavra vem no sentido de consolar. Deus deu uma palavra que consolou aquela pessoa. Uma pessoa que perdeu um parente, que estava triste, que vem estado abatido por causa dos seus problemas. E de repente Deus se manifesta e nos diz, olha, eu estou cuidando. Não se perturbe, porque essa fase de dificuldades está no fim. Por exemplo. Então isso é o quê? Isso é uma consolação. É uma coisa que nos tranquiliza, que tira aquela pesada do coração. E diz a Bíblia que a profecia também exorta. Interessante, exortar. Muitas vezes as pessoas entendem que exortar é chamar atenção, é reclamar de alguém, repreender. Exortar, na verdade, significa levar um ânimo a alguém. Então, quando você está sem ânimo, sem força, e alguém chega para você e diz assim, olha fulano, sai dessa sua situação, dessa paradeira que você está vivendo, levanta a cabeça, toma uma atitude, muda a sua vida. Isso é exortar, procurar te empurrar para frente, procurar tirar você daquela situação de fragilidade que não te faz bem. E a Bíblia diz que o dom da profecia faz isso também na vida das pessoas, né? Então a finalidade não era exatamente de envaidecer alguém. O dom de profecia trabalharia dentro dessa linha: exortar, edificar, consolar. É interessante também entender que o dom de profecia é diferente do que a Bíblia chama de ministério de profeta, que existe não só no Velho Testamento, mas existe no Novo Testamento também na vida da igreja. O profeta, do jeito que a palavra apresenta, ele não está relacionado basicamente apenas com um dom espiritual. Ele está relacionado a um ministério. O ministério do profeta está, nós podemos ver aqui a carta aos Efésios, no capítulo 4, nós vamos ver no verso de número 11. Efésios, capítulo 4, verso 11, diz assim: e ele, no caso Deus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo a respeito dos ministérios. E eles incluem o ministério de profeta dentro destas colocações. E aqui fica uma diferença. Dom de profecia é uma coisa, ministério de profeta é outra coisa. E como é que nós entendemos isso? O dom de profecia, ele funciona para edificar, exortar e consolar. Isso quer dizer que não cabe a um irmão que tem o dom de profecia procurar dirigir a vida de outra pessoa através de manifestações, determinar o que alguém tenha que fazer, mostrar que a pessoa ande dessa ou daquela forma.
esta é uma interferência que foge do objetivo de edificar, consolar e exortar. Então, quando o assunto se transfere para uma esfera de dirigir, de determinar alguma atitude, alguma posição, alguma decisão de vida, estas são coisas que já passam para o campo do ministério. Porque o ministério tem uma responsabilidade sobre a igreja. O ministério tem um comando sobre a igreja. E é por isso que Jesus, quando estava para encerrar a sua trajetória aqui nessa vida, ele chama o apóstolo Pedro e diz assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Era uma questão de mostrar a importância do ministério na condução do rebanho. Ou seja, não é o dom de profecia que conduz o rebanho. O dom de profecia serve para nos ajudar, para nos edificar, para nos consolar, para nos exortar, mas não para interferir na vida, nos atos, na maneira de cada um, nas decisões das pessoas. Se isto tiver que ocorrer, será feito através do ministério. Interessante que muitas pessoas não entendem bem isso. Há muitos que dizem assim: não, eu vou procurar fulano como profeta, uma pessoa que tem dom e pode me dizer qual é a decisão que eu vou tomar. Esta é uma posição que pode até ocorrer dentro de uma realidade de ministério. Imagine os irmãos, quando Paulo fala sobre os dons de profecia, o apóstolo Paulo diz assim, que todos poderão profetizar. Veja o que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, nos versos de 29 a 31. Eu vou ler para os irmãos aqui esta palavra. 14, 1 Coríntios, 29 a 31. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Todos podereis profetizar. Quando Paulo diz isso, ele está falando a respeito de dom de profecia, onde você vai ter a oportunidade de levar uma palavra que edifique, onde você vai ter a chance de levar uma palavra que exorte, onde você vai ter a chance de levar uma palavra que console. Mas imagine os irmãos, todos podendo profetizar, e as pessoas imaginando que isso lhes dá poder, liberdade de interferir na vida particular e íntima das pessoas. Olha, o Senhor falou aqui comigo que hoje você nem deve voltar para sua casa. O Senhor quer que você passe a noite na rua evangelizando. Então, naquele momento, a pessoa arranja um problema familiar, o marido não é crente, a família não está na presença do Senhor e ele não dá notícias. Então, há muitas pessoas que acham que dom de profecia é interferência na vida das pessoas. Não é. Dom de profecia é edificação, exortação, consolação. Fora disso, Deus tem os seus profetas, ministros, servos que um dia o Senhor levantou para que apacentem os seus cordeiros. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, louvado seja Deus. Então esta era a situação
onde Deus queria abençoar a igreja. E isso é extremamente importante. Isso é fundamental para nós. Estamos falando da profecia, porque a Bíblia nos alerta que sem a profecia, o que acontece com o povo? A Bíblia diz aqui em Provérbios, capítulo 29, no verso 18. Os irmãos podem acompanhar depois. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. O povo perece, nessa tradução. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Veja só, não havendo profecia, o povo perece. O que significa isso? Significa dizer que nós precisamos sempre que Deus esteja se manifestando a nós igreja, a nós povo de Deus. De alguma maneira, nós temos que identificar que o Senhor estava ali, porque é isso que nos estrutura. Sem profecia, o que é profecia? É uma palavra, é um anúncio, é alguma coisa que vem da parte de Deus para ser anunciado ao povo. E aí o texto diz assim, sem essa profecia, o povo perece, ou o povo se corrompe. Na verdade, quando Deus não se manifesta, quando Deus não fala, quando Deus não está se revelando, quando Deus não está presente, as pessoas muitas vezes entram em dificuldade espiritual, caem numa rotina de vida espiritual, caem numa rotina de caminhada e já não tem mais a mesma bênção. Mas Deus quer estar falando. E Deus fala na mensagem que você está ouvindo, Deus fala na visão que você está tendo, Deus fala na revelação que está manifestando, Deus fala usando um estranho que não te conhece e que se traz uma palavra que às vezes ele nem sabe por que está dizendo isso. Sem profecia o povo perece. E nós precisamos que Deus esteja presente e esteja se revelando a nós. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que o Espírito de Jesus é o Espírito de profecia. Vejam os irmãos, o texto de Apocalipse 19. Apocalipse, capítulo 19, no verso de número 10. Prestem atenção no que essa palavra está dizendo aqui. João estava tendo as visões do Apocalipse, profetizando aqui através de visões. O verso 10 ele diz assim: e eu lancei-me a seus pés para o adorar. João estava tão maravilhado, impressionado, que ele se ajoelhou aos pés do anjo. Mas ele me disse, olha, não faças tal. O anjo disse, não se ajoelhe diante de mim, não faça isso, porque eu sou teu conservo. Ou seja, do mesmo jeito que você é um servo de Deus, eu também sou servo, nada mais. E sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Eu sou conservo daqueles que têm o testemunho de Jesus. E qual é o testemunho de Jesus? Ele diz assim, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Glória a Jesus. O testemunho de Jesus não é uma palavra, uma conversa. O verdadeiro testemunho de Jesus, diz a palavra de Apocalipse, é o espírito de profecia.
É aquele Espírito Santo que está nos dizendo as coisas de Deus que nós temos que anunciar para um mundo que não conhece Deus. Então, quando nós conseguimos levar uma palavra que alguém estava precisando e foi tocado e foi quebrantado e não conhecia, muitas vezes o Senhor está fazendo mover o seu espírito, nos dando uma palavra para ser anunciada àquelas pessoas, e naquele momento você está sendo usado pelo Espírito de profecia, tendo uma palavra profética para transmitir. E isso é tão importante, irmãos, na vida da igreja. Como eu disse, nos consola, nos edifica, nos conforta, nos exorta. E quando o apóstolo Paulo escreve, vamos encerrar com essa palavra, ele escreve à igreja dos Tessalonicenses, o capítulo 5, ele nos traz 2 versículos muito significativos, muito emblemáticos. 1 Tessalonicenses 5, versos 19 e 20. Ele diz aqui: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Isso aqui é extraordinário. Isso é ensino da Bíblia, orientação da palavra. A Bíblia diz assim: não extingais o Espírito. Ou seja, não permita que o Espírito Santo deixe de falar, desapareça do nosso meio, não se manifeste mais, não deixe que isso se extinga, que isso se acabe. Isso é uma palavra para todos nós, foi dita para a igreja. E como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que orar. Senhor, se revela. Senhor, fala conosco. Senhor, seja presente. Senhor, se manifesta. Nós não viemos apenas para assistir, nós viemos para fazer parte. E a nossa parte é dizer: Senhor, fala. Senhor, mostra. Senhor, dirige. Senhor, acrescenta. Senhor, visita. Louvado seja Deus. Não podemos deixar o Espírito de Deus se extinguir no nosso meio. E é por isso que muitas pessoas caem na frieza espiritual. Já foram tementes e agora não tem mais temor de Deus no coração, porque o Espírito se extinguiu. E a igreja é exortada a isso: não extingais o Espírito, não resista ao que Deus está falando, deixa Deus se manifestar como Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, se Ele desejar, mas deixa o Espírito Santo ter liberdade no meio da igreja. E ele termina, o outro versículo que nós lemos diz assim: não desprezeis as profecias. Glória a Jesus. Às vezes alguém ouve e diz assim: eu não acredito nessas coisas. Você tem que acreditar na Bíblia. Você pode até não acreditar no irmão fulano de tal que esteja falando. Isso é um problema seu. A Bíblia diz que um vai profetizar, os outros vão julgar. Julgue, avalie, entenda, discina, esteja no Espírito. Mas a profecia, ela faz parte da vida do povo de Deus. E a profecia não pode deixar de existir, porque senão o povo perece. E ele diz: não despreze isso. Não desprezeis as profecias. Não trate isso como se fosse uma coisa qualquer. Não trate isso como se fosse uma coisa sem valor ou sem importância. Trate isso como um tesouro, como uma coisa de extrema validade para a nossa caminhada. E quanto mais Deus se revela, mais nós estamos firmes no Senhor. Louvado seja Deus. Esta é a palavra que nós queríamos deixar para a igreja. Glória a Deus. E espero que isso possa ter nos ajudado. Difícil talvez para alguns, porque
Dons espirituais são, acima de tudo, experiência. É difícil uma pessoa dizer assim, ah, fulano disse isso, eu não sei, nunca vi. Mas no dia que você vir, vai ser diferente. Você viu na Bíblia, leu na palavra, viu que alguém teve, mas você precisa buscar a sua experiência com Deus, para que você diga, olha, Deus realmente se manifesta. Deus realmente fala. Glória a Deus. E aí nós seremos muito abençoados na presença do Senhor. Amém, irmãos? E que Deus nos ajude. Nós podemos cantar um louvor enquanto cada um medite nessa palavra. Medite em como está esta sua intimidade, essa aproximação com Deus. E se de repente nós agimos como se Deus fosse só uma história do passado. Ah, o que Deus fala hoje? Nada. O que Deus mostra hoje? Nada. Deus não é uma história do passado. Deus é uma realidade presente. E você está exortado pelo apóstolo Paulo quando ele diz, não extingais o Espírito. Dê lugar a que o Espírito Santo se mova abundantemente. E isso nos abençoará. Glória a Deus. Vamos cantar um louvor. Adore a Deus de todo o coração. Deixe o Espírito Santo nos tocar, nos visitar, nos quebrantar. Quem sabe é nessa hora que falamos em línguas, é nessa hora que temos uma revelação, é nessa hora que o Senhor nos dá uma visão, é nessa hora que o Senhor nos dá a sabedoria de um texto que nós não sabíamos, de uma situação que eu não sabia. É nessa hora que o Senhor nos dá fé para fazer uma coisa que eu não tinha capacidade de fazer. És o meu ajuda. Glórias a Jesus. Quanto mais eu te conheço, mais eu quero te servir. Quando falas, obedeço. A bênção está em te ouvir. Tu és fogo que consome, brisa suave de amor. Tu és Deus que muda o homem. És o meu ajudador. Maravilha, Senhor, é estar neste caminho que leva ao céu. Caminho feliz, indo pra te encontrar e ver o teu rosto será como um sonho. Pela fé vai se realizar. Glórias a Deus. Louve o nome do Senhor Jesus. O que guarda tua Aleluia. lei não se arrependerá. Se a glória de Deus eu busco, ela eu irei alcançar. Se espinhos no caminho eu tiver de enfrentar, eu não ligo, mais prossigo, para Cristo eu vou olhar. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho que leva ao céu. Caminho feliz, indo pra te encontrar e ver o teu rosto será como um sonho. Pela fé eu já sei, vai se realizar.
vai se realizar. Aleluias, glórias a Jesus, glória a Deus. Quando nós cantamos, eu gosto muito de meditar nas coisas que a gente diz. E esse louvor diz uma coisa muito, muito forte. Quando ele diz que nós veremos o rosto de Jesus. Ver o teu rosto será como um sonho. Às vezes nós vivemos e não pensamos nestas coisas grandiosas. Queremos meditar nisso e imaginar o que significará ver Jesus face a face. É uma das coisas mais gloriosas que qualquer pessoa possa sentir e imaginar. Vamos orar, entregando esse momento. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez encerramos este culto, sabendo que Deus já falou a muitos de nós, que o Espírito de Deus não está extinto no nosso meio, mas se faz presente. Louvado e glorificado seja Deus. Que o Senhor abençoe cada coração grandiosamente. E nós precisamos da Tua presença, do Teu poder, da Tua glória. E nós Te adoramos e Te bendizemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos encerrando. Queria só deixar uma última informação. Esta foi a última mensagem a respeito de dons espirituais. E na semana que vem, quinta-feira, nós sempre temos falado de algum assunto específico. Eu queria que os irmãos estivessem atentos para a nossa próxima reunião de quinta-feira. Eu queria falar sobre um assunto que tenho percebido que muitas pessoas têm tido assim dúvidas ou dificuldade de entender ou de se localizar, que é a respeito do arrebatamento da igreja. Muitas questões que nós não vamos antecipar agora, mas vamos falar na quinta-feira que vem, e quem sabe, não sei se vai dar tempo de falar sobre tudo. Eu vou tentar ser bastante simples, porque eu vejo que quando a gente cita detalhes, as pessoas às vezes nem conhecem, não conhecem pouco Bíblia, e às vezes não conseguem chegar aqui e chegar ali. Então eu vou tentar ser o mais simples possível, dentro da palavra de Deus, para transmitir aquilo que é o nosso entendimento, daquilo que a palavra nos oferece. Então eu queria que ninguém deixasse de participar na próxima semana especialmente, porque acredito que muitas pessoas têm suas dúvidas e a nossa intenção é deixar alguma coisa que possa nos ajudar. Que Deus assim nos abençoe. Estamos encerrando. A paz do Senhor Jesus.